6 anos após a morte de Marcos Aurelius, seus sonhos foram esquecidos. A cidade estava prestes a cair enquanto o Império Romano era governado pelos corruptos imperadores gêmeos Geta e Cacala. Em outro local, um jovem chamado Lucius Vercellius vivia como Hanno, ao lado de sua esposa Arishat. De repente, os dois perceberam um incêndio próximo, acompanhado por um som alto que indicava perigo. Imediatamente, Hanno e Arishat se prepararam e se juntaram aos outros guerreiros contra o general Acácios e o exército romano. Determinados, os dois se separaram para se preparar para a guerra. Logo, o general Acácios e seus homens chegaram às muralhas, enquanto Hanno motivava seus guerreiros com um discurso inspirador. A batalha começou de forma intensa, com a destruição das muralhas. Em seguida, centenas de flechas cruzaram o céu, matando a maioria dos homens de Hanno. Lucius e Arishat lutaram bravamente, mas o general Acácios avistou Arishat usando seu arco e flecha e ordenou que seus soldados a eliminassem. Arishat foi atingida fatalmente no peito por uma flecha e caiu no oceano. Lucius, chocado, só conseguiu assistir antes de também ser derrubado na água. Entre a vida e a morte, Lucius viu Arishat embarcar com o barqueiro rumo ao além. Logo, ele foi puxado de volta à vida e encontrou o corpo sem vida de Arishat, despedindo-se dela pela última vez. Pouco depois, Lucius foi escravizado junto com soldados e cidadãos sobreviventes. Todos foram marcados enquanto a cidade era tomada. Eventualmente, eles foram levados a Roma, onde os vencedores comemoraram o triunfo. O general Acácios se apresentou a Geta e Cacala para prestar respeito e foi recompensado por eles. Geta informou a Acácios sobre o plano de conquistar a Pérsia e depois a Índia, mas Acácios acreditava que deveriam priorizar os cidadãos romanos. Lucius e os sobreviventes foram levados para lutar por suas vidas em uma arena supervisionada por Macrinos. Eles foram apresentados aos adversários, feras selvagens. Durante a luta, o líder Jabar, que também havia sido capturado, escolheu a morte na arena. Lucius enfrentou a fera e, após uma batalha intensa, conseguiu derrotá-la ao morder seu braço e estrangulá-la com as correntes. Macrinos, observando da arquibancada, percebeu a bravura de Lucius. No dia seguinte, Lucius e outros foram transportados para um local próximo onde Macrinos vivia. Durante a refeição, Lucius foi elogiado por sua coragem. Após comerem, foram levados para fora, onde Lucius finalmente encontrou Macrinos pessoalmente. Macrinos organizou uma luta entre Lucius e um dos treinadores de gladiadores, conhecido como Vigo. No início, Lucius relutou em lutar, mas após ser atingido algumas vezes, revidou e acabou vencendo. Macrinos ficou ainda mais impressionado com suas habilidades. Depois, ele conversou com Lucius sobre a raiva que carregava, e Lucius afirmou que queria matar Acácios. Macrinos prometeu que isso seria possível se ele lutasse com determinação em Roma. Naquela mesma noite, Acácios foi até sua esposa, Lucila, e expressou seu descontentamento ao ver tantos soldados sendo sacrificados pelos imperadores gêmeos, acreditando que tudo era um desperdício. Em outro momento, Macrinos levou Lucius para a festa do senador Terex na cidade. Logo depois, Terex organizou uma luta entre Lucius e outro prisioneiro para entretenimento. Após uma batalha prolongada, Lucius acabou apunhalando o homem, eliminando-o rapidamente. O senador Terex se aproximou de Lucius e fez uma pergunta sobre sua origem, mas Lucius respondeu apenas com uma citação poética, deixando sua origem em mistério. Enquanto isso, Acácios e Lucila participaram de uma reunião onde planejaram uma insurreição com aliados como Graus. Lucius foi então transportado para a arena onde ocorriam os jogos de gladiadores. Quando chegaram, os jogos começaram. Lucius e outros foram colocados na arena do Coliseu para lutar contra um campeão invicto conhecido como Gliceu. A batalha começou e Gliceu usou um rinoceronte de estimação para matar brutalmente um dos homens. Logo, os outros lutadores foram eliminados, deixando apenas Gliceu e Lucius em um confronto direto. No início, Gliceu levou vantagem, atingindo Lucius repetidamente e o derrubando. Contudo, Geta deu a Gliceu a chance de poupar Lucius, mas ele rejeitou e continuou a luta. Isso acabou levando à sua própria morte, já que Lucius o eliminou antes de decapitá-lo, seguindo um sinal de aprovação. Lucius foi elogiado por seus companheiros. Lucila, por sua vez, se recolheu e lembrou-se de ouvir uma citação de Virgílio. Ela recordou o momento em que exilou Lucius à
ainda menino para protegê-lo. Em um momento emocionante, percebeu que seu filho perdido havia retornado. Lucius recebeu tratamento de Ravi, um médico de gladiadores com quem fez amizade. Enquanto isso, Macrinus começou a juntar peças sobre a origem de Lucius. Na mesma noite, Lucila encontrou Lucius e revelou que ele era filho de Maximus. Lucius, no entanto, não quis ouvir e ordenou que ela saísse, lembrando que ela o enviou para longe quando criança. Lucila encontrou a Cassius para contar que Lucius estava vivo. Ela disse que havia falhado antes e não podia falhar novamente, pedindo sua ajuda. No dia seguinte, Lucius treinou por horas até ficar exausto. Ravi continuou tratando seus ferimentos e os dois conversaram sobre a vida de Lucius quando ele era mais jovem. Mais tarde, Lucius participou de uma batalha naval com outros gladiadores. A batalha começou e centenas de tubarões foram soltos na água como armadilha para quem caísse. De forma estratégica, Lucius liderou seus homens à vitória, destruindo os remos dos outros navios e os abalroando pelo meio. Ele tentou atirar com sua besta em Acacius, mas a flecha passou entre Geta e Cacala, o que eles consideraram um ataque direto. Lucius foi celebrado, mas um gladiador chegou para descobrir quem havia disparado. Todos disseram ser eles, salvando Lucius. Perto dali, Macrinus foi até o senador Thrax para expulsá-lo de sua casa por causa de uma grande dívida. Sem ter como se defender, Thrax revelou os planos de Acacius para derrubar o imperador. Macrinus usou a informação, mas ainda assim o expulsou. Enquanto isso, Acacius foi emboscado no caminho para executar o golpe, e Lucila foi levada até Geta e Cacala, onde seus planos de traição foram expostos. Geta, incrédulo, declarou que seus nomes seriam esquecidos na história antes de serem presos. Macrinus convenceu Geta a colocar Lucila nos jogos para que fosse punida. Ravi contou a Lucius que era um ex-escravo que ganhou sua liberdade lutando nos jogos. Ele mostrou a Lucius uma parede com o nome de Maximus riscado e depois o levou até onde estavam a armadura e a espada de Maximus guardadas junto às palavras: "O que fazemos nesta vida ecoa na eternidade". No dia seguinte, os jogos começaram com Acacius sendo punido e destituído de seu cargo. Como punição, Acacius foi forçado a lutar contra 4 soldados da guarda pretoriana. O público o vaiou ao entrar na arena. A batalha começou e Lucius eliminou os soldados de forma fria, fazendo o povo gritar seu nome enquanto Lucila assistia, temendo pelo que estava por vir. Acacius foi então obrigado a lutar contra Lucius. Quando Lucius chegou, Acacius ficou chocado. Eles lutaram intensamente, com todos observando. Lucius atacou Acacius várias vezes antes de Acacius começar a revidar. Durante a luta, Acacius revelou que conhecia Lucius, largou sua arma e se rendeu. Lucius recebeu a ordem de executar Acacius, mas Acacius confessou que realmente amava sua mãe, Lucila, e também respeitava seu pai, Maximus. Após ouvir isso, Lucius recusou-se a matá-lo. Imediatamente, Geta ordenou que os guardas executassem Acacius disparando várias flechas que o mataram. Enquanto Lucila assistia em dor, Lucius condenou as ações de Roma, dizendo que, se tratassem seus heróis assim, os cidadãos deveriam esperar algo pior. Ele saiu enquanto a multidão gritava seu nome, Hanno, e não Lucius. Naquela noite, Macrinus visitou Lucius em sua cela para questionar sua decisão de poupar Acacius. Lucius explicou sua visão de uma liderança justa para Roma, mas Macrinus discordou. Antes de sair, Lucius prometeu a si mesmo que enfrentaria Macrinus. Enquanto isso, as pessoas começaram a se revoltar nas ruas após Geta insultar Cacala por suas diferenças de opinião sobre como lidar com a situação. Macrinus conversou em particular com Cacala, convencendo-o de que sempre tinha que dividir tudo com Geta e nunca tinha nada para si. Ele persuadiu Cacala a enfrentar o irmão com uma adaga. Quando Geta tentou acalmar Cacala, Macrinus guiou a mão de Cacala para cortar a garganta de Geta antes de decapitar sua cabeça. Na prisão, Lucila encontrou seu filho, Lucius, e entregou a ele o anel que pertencia ao avô. Eles se reconciliaram emocionalmente, e Lucius abraçou sua mãe pela primeira vez em muito tempo. Mais tarde, Cacala assumiu o trono e fez sua primeira nomeação, indicando seu macaco de estimação, Dandas, como cônsul, enquanto elevava Macrinus a uma posição de maior poder. Macrinus apresentou a cabeça de Geta aos senadores horrorizados para justificar
justificar a necessidade de obter mais poder, forçando-os a votá-lo como líder da guarda pretoriana. Em seguida, Macrinos se aproximou de Lucila para falar sobre suas conquistas e como o avô dela o havia escravizado. Ele revelou seu plano de acabar com a linhagem imperial, tornando-se o próprio imperador. Enquanto isso, Lúcio encontrou seu amigo próximo, Ravi, e entregou-lhe o anel, instruindo-o a entregá-lo a um general em AA para que o exército viesse em seu auxílio. Macrinos convenceu Cacala a colocar Lucila e outros lanças no Coliseu, com apenas Lúcio para defendê-la. O plano de Macrinos era incitar a multidão a se revoltar se Lucila fosse morta, aproveitando o momento para assassinar Cacala e ascender ao trono. Na cela, Lúcio soube que teria que defender sua mãe com uma espada de madeira. Isso o enfureceu e ele escapou de sua cela, matando Vigor com a espada de madeira antes que outros escravos também se rebelassem. Lúcio foi até a sala privada onde estavam as armas de Maximus. Ele vestiu a armadura e empunhou a espada do pai antes de liderar os homens em busca de liberdade. Lucila estava amarrada no centro da arena quando uma batalha começou. Gladiadores enfrentaram soldados pretorianos na arena, provocando uma revolta total. Espectadores foram atingidos por flechas e começaram a revidar. Durante o caos, Macrinos aproveitou para perfurar o que parecia um prego no ouvido de Cacala, matando-o. Em seguida, ele pegou um arco e disparou uma flecha no peito de Lucila antes que Lúcio pudesse salvá-la. Lúcio testemunhou a cena e imediatamente perseguiu Macrinos, que estava a cavalo. Ele encurralou Macrinos no momento em que os dois exércitos se enfrentaram, iniciando o duelo final. Lúcio e Macrinos travaram uma batalha feroz. Macrinos dominou Lúcio, golpeando-o várias vezes no peito, mas os golpes não penetraram na armadura. Lúcio lembrou-se das palavras de sua mãe, que lhe deram a motivação necessária. Ele cortou o braço esquerdo de Macrinos antes de dividi-lo ao meio. Depois, Lúcio encontrou Ravi e falou com os dois exércitos, convencendo-os a parar de lutar sem sentido. Ele declarou: sem mais sangue, pois esse era o sonho de seu pai. Os soldados guardaram suas espadas e concordaram, gritando em uníssono. Mais tarde naquela noite, Lúcio foi sozinho à arena e ajoelhou-se na areia. Ele falou com Maximus enquanto lamentava a perda de seus pais.